A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar de Paulo, de perseguidor dos cristãos para apóstolo do Senhor Jesus. Nós vamos falar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 19 ao 28. O maior opositor da igreja cristã se tornou o seu maior advogado. Ele foi um dos personagens bíblicos mais importantes para a formação da teologia cristã que temos hoje. Então veja bem que ele foi o mais importante, né? Só ele escreveu 13 livros no Novo Testamento. Paulo foi por muito tempo perseguidor de cristãos e de seus seguidores. Matavam os judeus impiedosamente, fossem eles crianças, mulheres ou idosos. Até o dia em que Cristo cruzou o seu caminho e ele soube o que era o amor. Então veja que Deus tinha um propósito, Jesus tinha um propósito para Paulo, né? E ele, de perseguidor, passou então a ser perseguido por aqueles que ele perseguia os cristãos. A partir daí, Paulo foi instruído na fé cristã e batizado. Tornou-se o grande apóstolo Paulo, escolhido por Deus para evangelizar todos os gentios, como os judeus e todos os povos. Então veja que ele veio para fazer aquilo que Jesus determinou, ir e pregar o evangelho a todas as nações. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19, diz assim: E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. No 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus Cristo que este era o Filho de Deus. Paulo começou o seu ministério primeiramente em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia. Então, a conversão de Paulo já começou por aí. Começou em Damasco, onde ele caiu ali do cavalo, né? Que aí ele teve um contato com o próprio Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 26, 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a Judéia, e aos gentios que se emendavam, né, e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então veja que em Atos dos Apóstolos 26, 31 diz assim: Por causa desses os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Então veja que, por causa que ele estava falando de Jesus, os judeus, né, queriam matar ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, pois os judeus achavam que Paulo estava nesta cidade para os levarem presos, né, e até matá-los. Eles achavam que Paulo veio ali, só estava enganando, mas queriam entrar nas sinagogas para saber quem era, né, os judeus cristãos e também aqueles seguidores que não eram judeus, que eram gentios, para poder matar. Então você vê que Paulo, eles estavam achando que Paulo ia fazer isso. Voltando lá em Atos dos Apóstolos 21, 9 e 21, diz assim: Todos os que ouviram estavam atônicos e diziam: Não é este o que Jerusalém perseguia? Os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para nos levar presos aos principais dos sacerdotes? Então veja bem, eles acharam, esse daí veio aí para levar nós presos, né? Você vê que eles não acreditavam em Paulo. Como hoje, muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, acham que nós só estamos ali enganando, né? Mas Paulo persistia, e nós temos que persistir também. Temos que falar da palavra do Senhor. Lá em Gálatas 1,13 diz assim: Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta do judaísmo, como sobreveio perseguir a igreja de Deus e os assolava. Então, primeiramente, veio para ele era assolador da igreja. Ele achava que estava certo, que estava fazendo a coisa certa. No 23 diz assim: Mas somente tinha ouvido dizer aquele que já nos persegui, anuncia agora a fé
que antes destruía. Então veja bem, então agora ele estava usando o quê? Falando da fé que antes ele destruía os povos, né? os cristãos. Né? Atos 9, 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas todo de dia como de noite, para prenderem e tirá-los a vida. Né? Então, você vê que eles estavam ali prendendo, né? Guardando as portas, os soldados guardando as portas de dia e de noite para poder prender, né? Paulo, para poder matar. 2 Coríntios 11, 32. Em Damasco, o que estava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. 2 Coríntios 11, 33. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Lá em Atos 9, 25, faz a mesma... Tornando-se de noite aos discípulos, eles desceram dentre, né, de mim, desceram dentre um cesto pelo muro. Então, eles desceram, né, deu um cesto pelo muro. E partiu Paulo de Damasco e foi para Jerusalém, onde os discípulos já evitavam, né, sua conversão de Paulo. Né, eles duvidavam da conversão de Paulo. Eles achavam que Paulo estava enganando. Você vê que não foi só em Damasco, em Jerusalém foi a mesma coisa, porque isso todo mundo conhecia Paulo. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26, diz assim: E quando Paulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo de Jesus Cristo. Porque, olha, ele perseguia, ele matava, ele não tinha compaixão das pessoas. Era cristão, ele às vezes matava ou mandava então para as prisões para ser morto depois. Atos 22, 17. Aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando estava no templo, fui arrebatado para fora de mim. No 22, 18. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então veja bem que o Espírito Santo, né, ali através do mando de Jesus Cristo, falou para Paulo, né, sair de lá, que estavam querendo matar ele, estavam querendo pegar ele. Então ele foi alertado antes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 14, diz assim: ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e seja aquele justo e ouças a voz da sua boca. Então veja que ele foi escolhido por Jesus Cristo. Deus queria algo de Paulo, porque ele era capaz de fazer aquilo que muitos não conseguiam fazer. Né? Mesmo os discípulos de Jesus não eram tão proeminentes como Paulo. Paulo foi uma pessoa que, quando ele se converteu, ele usou todo o seu conhecimento para falar da palavra do Senhor Jesus. Lá em Gálatas 1, 12 diz assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus. Veja que Paulo, ele falou: não aprendi por homem ninguém, por nenhum. Aprendi pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como hoje, os pregadores hoje têm o Espírito Santo, porque Jesus já está lá preparando um lugar para nós. Mas ele deixou o Consolador no seu lugar, né? Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina, mas quando nós damos vazão a ele, porque muitos não querem ouvir a voz do Espírito Santo, querem ouvir o seu eu, o seu acho. E muitos pregadores hoje não estão falando da palavra de Deus, estão falando de si próprio. Paulo foi preso, né? Olha só, açoitado, né? Esbofeteado, blasfemado, enxotado de muitas cidades, mas nunca perdeu a sua fé em Jesus Cristo até a sua morte. Então a salvação, ela vem por crer no Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, né?
lá em Marcos 16:16. Então temos que crer, mas temos que crer até o fim. Porque se nós estamos no ministério aí, vamos dizer, 40 anos e deixamos para trás as coisas e voltamos para o mundo, nós perdemos tudo aquilo que foi conquistado e nós vamos perder a salvação. Né? Para entender a dimensão e a importância de Paulo para os cristãos, nós temos que conhecer a palavra do que ele falava através do Espírito Santo. Porque Paulo foi movido toda a sua vida de conversão através do Espírito Santo. E você que já é convertido, você tem deixado o Espírito Santo andar na sua vida? Tem deixado ele fazer a sua obra em você? Ou você quer fazer a obra sua e deixar o Espírito Santo para trás? Você que decide, você que vai decidir o que vai fazer. Você quer ir para a vida eterna através de Jesus Cristo ou quer para a maldição eterna através de Satanás, né? Cada um faz o que quer, tem seu livre arbítrio. Mas Paulo largou a imundície para poder ser a pessoa mais correta, a pessoa mais sensata e mais usada no Novo Testamento. Deus abençoe a todos. Né? Na semana que vem vamos ter mais uma postagem sobre Paulo, mas eu gostaria de deixar bem claro, nós temos que estar sempre na fé, acreditar no que está escrito nas Escrituras, porque é ela que cura, salva e liberta, através da palavra de Deus. Não deixe de olhar as Escrituras, não deixe de atentar por tudo que falam para você, vá averiguar se está nas Escrituras para não cair nas armadilhas de Satanás. Deus abençoe a todos, até uma próxima. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça também de compartilhar com seus amigos, e você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisa para nós falarmos de Paulo. Deus abençoe a todos.